Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um programa de estudo de O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Esse aqui é o nosso 16º programa este que é aqui gravado no canal Amigos de Nosso Lar. Uma satisfação estarmos aqui colaborando e que depois nós levamos lá para o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Bem, então agradecemos aí a presença de vocês. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Quem já está aqui presente é a Estela Luzes, que fala lá de Dallas, e ela que é do Rio de Janeiro. A Sheila Siqueira, que fala de Poços de Caldas. Hoje estamos iniciando o estudo um pouco mais tarde, tínhamos um estudo anterior, né, que já acabamos de fazer, no ambiente virtual, porém fechado, né, não é fora do YouTube. E estamos aqui, né, sabíamos que ia terminar mais ou menos esse horário, então estamos iniciando aí às 9h35, vão lá até 10 e pouquinho, a gente já está encerrando para não ficar tarde para vocês. Então vamos lá, vamos adiantar aqui o nosso estudo, onde paramos justamente onde está em amarelo ali. Então vamos lá. Kardec prossegue dizendo, para aniquilá-lo, isso ele está falando do espiritismo, não era bastante dizer, isto não se dá, isto é um absurdo. Seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez. Então, ninguém foi capaz de dizer que todos os fenômenos produzidos sejam falsos, embora a gente saiba que eles existem, né? Tanto é que logo depois Kardec vai falar sobre os fenômenos espíritas simulados. Então, a gente sabe que há pessoas mal intencionadas, já os havia na época de Kardec, continua havendo hoje, que gostam, né, de dizer que produzem determinados fenômenos, que têm acesso a informações privilegiadas, tipo, em relação ao futuro, ou que são capazes de fazer curas, que são capazes de ter um contato privilegiado com os espíritos. Então, a gente sabe que isso acontece, mas isso não quer dizer que tudo seja eminentemente falso. Então, é isso que Kardec vai desenvolver ali. Ó. Então, vamos lá. Fenômenos espíritas simulados. Então, nós temos ali o cético fazendo o seguinte questionamento a Allan Kardec. Não estará provado que, fora do espiritismo, esses mesmos fenômenos podem produzir-se? E disso não podemos concluir que eles não têm a origem que os espíritas lhes atribuem? Então, esse é o cético, né? Fazendo esse questionamento a Allan Kardec, que responde da seguinte maneira: por ser uma coisa suscetível de imitação, segue-se que ela não exista? Exatamente. Mesmo há alguns anos, inclusive, agora estou me recordando, houve um mágico, né, um ilusionista muito famoso chamado Houdini. O Houdini ganhou muito dinheiro dizendo ser capaz de produzir os mesmos fenômenos que os espíritas diziam produzir, entre eles a levitação, movimentação de objetos e etc. Né? Agora, claro que muitos desses fenômenos podem ser de alguma forma imitados, só que não quer dizer que eles sejam falsos em toda parte. Né? Tanto é que nós sabemos que fenômenos ocorrem em todos os dias, em centenas de casas espíritas, sendo que ali não há ninguém fazendo qualquer tipo de show, ninguém está cobrando nada de ninguém. Então, estariam todas essas pessoas enganando-se umas às outras? Então, percebemos que não faz o menor sentido. Então, Kardec prossegue dizendo: que direis da lógica daquele que pretendesse, por se fabricar com alga de Celtes, vinho de champanha, ser todo vinho dessa espécie apenas de água de Celtes? Quer dizer, essa água de Celtes era fabricada para que se pudesse fazer passar por vinho de champanha.
que é o champanhe que nós conhecemos hoje, né? Que é de uma determinada região, uma região específica na França. Tanto é que hoje em dia você não pode chamar de champanhe qualquer bebida, né? Um fabricante só pode colocar champanhe no rótulo se efetivamente for um vinho, que o champanhe é um tipo de vinho, fabricado na região de Champagne, ou Champanha em português. Isso é privilégio de todas as coisas que apresentam a possibilidade de engendrar falsificações. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, por causa da sua popularidade e das controvérsias de que era objeto, podia servir a explorações e, para atrair a multidão, simularam, mais ou menos grosseiramente, alguns fenômenos de mediunidade, como já tinham simulado a clarividência sonambúlica. E todos os gaiatos os aplaudiram, bradando: "Eis aí o que é o espiritismo." Eu sei, pessoal, vocês possivelmente devem estar se recordando dessa nossa última polêmica aqui no canal, né? Que é justamente de indicar para análise, né, algumas figuras, né, que se dizem aí representantes do espiritismo, quer dizer, eles se utilizam do nome do espiritismo e atraem a multidão simulando o quê? Não são mais os fenômenos, porque hoje o pessoal está mais esperto. Vou citar, por exemplo, o caso de Sai Baba. Sai Baba não contava que as imagens dele produzindo os fenômenos que dizia produzir seriam registradas e iriam acabar caindo nas mãos de uma emissora de televisão, de jornalistas de emissoras de televisão, que levaram essas mesmas imagens para mágicos e ilusionistas. Pelo que eu sei, só para aprofundar um pouquinho nessa questão do Sai Baba, que logo nós iremos voltar ao assunto novamente, Sai Baba solicitava lá, e os seus apoiadores que trabalhavam junto com ele também faziam com que essa norma fosse cumprida, ele não permitia que fosse filmado de perto. Tá? Na época de Sai Baba, não tinha ainda os celulares. Né? Então, as pessoas levavam máquinas fotográficas e câmeras. Então, essas câmeras, né, eram muito maiores do que um celular hoje em dia. Então, realmente, as imagens que se tem não são muitas, mas as pessoas que, aproveitando algum deslize, conseguiram filmar, essas imagens acabaram vazando e foram cair aí nas mãos desses jornalistas da Inglaterra e também da Dinamarca, que produziram documentários e, na produção dos documentários, verificaram aí que aquelas materializações, olha os fenômenos aí, olha os prestidigitadores, eram, na verdade, truques de ilusionismo. Pura mágica. Né? Então, eles paravam as imagens, ou então avançavam as imagens quadro a quadro e verificavam de onde que saíam os jornais não, onde saíam os relógios de ouro, de onde que saía a cinza, que ele dizia que teria poderes curativos. Olha aí, ó. Olha esse trecho de Kardec. Acreditaram alguns prestidigitadores que o nome de espiritismo, no caso aí o Sai Baba, se utilizava do nome do espiritualismo. Ele se dizia uma liderança espiritualista. Né? Também se utilizando da tendência que é agradável hoje em dia, dizendo que era um líder ecumênico, universalista, que ele não pregava só os valores do hinduísmo, que era a religião oficial da sua terra, mas os valores de todas as religiões.
Esse papo, pessoal, realmente parece muito, né, fraterno, muito positivo, mas quando a gente vai ver, infelizmente, é um discurso utilizado, na maioria das vezes, para maus propósitos ou para equívocos, né. Então, claro, a preocupação dessas pessoas não é justamente ficarem presos, entre aspas, né, a uma religião constituída ou uma doutrina constituída, porque, obviamente, os adeptos dessas religiões ou dessas doutrinas ficariam de olho nele ou neles, nesses prestidigitadores. Então, se dizendo universalistas, você não está com ninguém, mas você está com todos. Mas ninguém tem a autoridade de chegar lá e dizer alguma coisa, porque afinal de contas o Sai Baba não é da religião X ou Y, né? A doutora ufóloga não é mais da religião X ou Y. Então ela pode fazer o que ela bem entender. O Sai Baba podia fazer bem, o que ele bem entendesse. Então tá lá, ó, acreditaram alguns pesquisadores que o nome de espiritismo, por causa de sua popularidade das controvérsias que era objeto, podia servir a explorações, ó, explorações. O Sai Baba, naquele jeitinho plácido dele, caminhando, né, lentamente por entre a multidão, fazendo acenos com a mão, né, como se estivesse abençoando todo mundo, recebia doações vultuosas de pessoas do mundo inteiro, alegando que era para manter o seu trabalho, principalmente trabalhos assistenciais que ele efetivamente construiu. Só que eles foram verificar que aquilo ali era o troco da grande fortuna que ele conseguiu amealhar. Depois de sua morte, as autoridades foram lá, porque possivelmente vazou, né? Alguém denunciou. Ele tinha uma fortuna guardada nas paredes do seu é, do seu palacete lá, do local onde ele atendia, que ficava um pouquinho mais destacado ali do chamado ashram, né? Uma fortuna que de muitos milhões de libras, que é uma moeda fortíssima, né? Joias, tudo doações de ricaços, né, de gente fanatizada, obviamente, né, que fazia as doações para ele, porque ele era considerado um avatar, quase um semideus, né, um indivíduo que dizia ter ligação direta com Deus. Olha como os expedientes se repetem. Então é assim, pessoal, que a gente vai reconhecendo quem é quem. A gente não precisa conhecer pessoalmente, como é a alegação de alguns. Ah, você nem conhece pessoalmente, está julgando. Não, não tem julgamento nenhum. Quem vai julgar é a justiça humana, porque o Sai Baba até deu sorte, né? Porque ele veio a desencarnar antes, não foi preso. Não foi preso porque ele molhou a mão das autoridades indianas, que já comiam na mão dele já fazia tempo. Então é a justiça humana que vai pegar ou não, e quando não consegue pegar, é a própria consciência da pessoa e a justiça divina. As leis universais é que vão cair em cima dessas pessoas, né? Então a gente só alerta. Olha, pessoal, tem esse elemento. Vocês querem acreditar? Porque eu não tenho poder de fazer ninguém desacreditar. Eu não tenho poder de fechar. Nenhum de nós, né? Eu não falo eu, mas todos nós. Nenhum de nós tem poder de fechar uma instituição dessa. Mas a gente tem, pelo menos, o direito de alertar, de externar a nossa discordância, né? Então tá lá, ó, por causa da sua popularidade, das controvérsias que era objeto, podia servir a explorações e para atrair a multidão, simularam. O que hoje as pessoas simulam? Já que hoje nós temos os celulares, né? Ia ser difícil, é difícil, eles sabem, os pesquisadores sabem que hoje em dia tá mais difícil você ir para a área do fenômeno.
Então eles agora é tudo no papo, é tudo no discurso. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionário, eu sou reencarnação de X e Y, eu faço viagem astral e vou por todos os cantos do universo. São esses os expedientes. Eles se autoanunciam. E aí, para o negócio ficar mais sério, né, digamos assim, fica fácil. Eu simulo que eu sou médium, né? Simulo que sou médium e começo a dizer que eu estou recebendo Jesus, que eu estou recebendo a Gandhi, pessoas veneradas, indivíduos venerados pelas pessoas. Que ao meu lado está Maria de Nazaré orando por mim, que os anjos, isso foi dito, né? Os anjos estão tocando a harpa do meu lado. Perceba que o discurso é esse, é para atrair todo mundo, gregos e troianos, é para atrair o católico, para atrair o protestante, para atrair o umbandista, para atrair o espírita, para atrair o esotérico, o místico, para atrair todo mundo. A tônica é sempre essa, universalismo. Eu vou abraçar todo mundo. Então, se a gente fica esperto com isso, pelo menos o nosso a gente salvou. E quem sabe pode até salvar o de uma pessoa próxima a nós. A gente nunca sabe. Às vezes é um vizinho querido que te dá abertura para dar opinião, é um parente, a gente nunca sabe quem do nosso relacionamento vai ser a próxima vítima dos prestidigitadores, dos espertalhões. Então é bom a gente saber. A gente não fica querendo saber se tem produto falso no mercado? Volta e meia aparece produtos aí de uma marca famosa que não é apenas uma réplica, peças de carro, por exemplo, falsificadas. Enfim, tem várias coisas aí que o pessoal anda falsificando. A gente não se interessa em saber? Vacinas falsificadas, tem vários escândalos aí de tudo quanto é tipo. Por que a gente tem que correr na hora de saber o que é verdadeiro e o que é falso dentro do espiritualismo, dentro da religião, dentro das doutrinas? Por que nós temos que abrir espaço para tudo? Por que tudo é bom? Não, não, tudo não é bom, não. Tem a coisa boa e tem a coisa que não é boa. Tem o joio e o trigo. A todo momento, até na Bíblia, até no Novo Testamento se fala, João já falava, né? Para que nós identificássemos, né? Cuidai em relação aos falsos profetas, né? E como cansamos de repetir, no Livro dos Médiuns, isso é repetido uma série de vezes, né? Então, ali, para atrair a multidão, simularam mais ou menos grosseiramente, foi o caso do Houdini, alguns anos depois de Allan Kardec, e esses outros aí que eu já mencionei, alguns fenômenos de mediunidade, caso do Sai Baba, que não se dizia médium, e realmente materialização de objetos não tem a ver muito, é mais uma faculdade anímica, né? Embora possa contar com a presença dos espíritos, né? Mas ele não dava essa tônica, ele mesmo dizia retirar do universo, né? Manipular as energias cósmicas e para produzir lá aqueles objetos. E ele era muito esperto, ele só dava esses objetos de maior valor para pessoas-chave, não era para qualquer um. Então, por exemplo, ele ficou sabendo quem era Divaldo Pereira Franco. Ele ficou sabendo que Divaldo Pereira Franco era um espiritualista muito famoso no Brasil, né? Muito conhecido, famoso de conhecido no Brasil. Então, eu acho que depois do segundo ou terceiro dia que o Divaldo Franco tinha ido lá, ele chama o Divaldo Franco, mais as pessoas que estavam ali juntos, e presenteia essas pessoas, porque daí ganhou, né? Ganhou o coração. A pessoa vai se sentir na obrigação de só falar bem do avatar. Veja como eles seduzem facilmente. Isso tudo foi previsto.
Lemos, né, no nosso estudo lá, em relação às táticas dos falsos cristos, esses falsos profetas, dizendo que seduziriam até os escolhidos, quer dizer, até pessoas boas poderiam ser seduzidas por eles. Por quê? Porque o bom, a gente confunde bondade com ingenuidade. O fato de você enxergar o mal não quer dizer que você seja ruim. Você apenas está se utilizando do quê? Da inteligência, do senso crítico que foi dado a nós por quem? Por Deus. Porque se Deus permitiu que a nossa inteligência se desenvolvesse, é porque era para colocar em prática. Ou era só para adornar as nossas cabeças? O cérebro é apenas um adorno interior. Né? O cérebro aí representando, né, a inteligência. A gente sabe que é apenas o órgão físico, né? Então, se confunde. Para você ser bom, você tem que fechar os olhos, você tem que se deixar ser enganado. Onde que está isso? Eu fico me questionando sobre isso, porque às vezes eu também me questiono. Poxa, será que eu não estou pegando pesado? Será que eu não estou falhando? Será que eu não estou pecando, né, na linguagem bíblica? Será que eu não estou... Eu também faço esses questionamentos, mas quando eu penso melhor, não. Por que a gente, quando luta contra o mal, contra a farsa, a gente precisa se envergonhar? De maneira nenhuma, desde que, obviamente, você não faça aquilo de maneira leviana, acuse logo de primeira. Pelo menos a gente procura, né, não fazer isso, a gente reúne elementos, né, até que, na maioria das vezes, nem somos nós que fazemos esse trabalho, né, já pegamos pronto, o caso do Saibaba, pegamos pronto, né? Eles lá, que desmascararam o guru indiano, né? Então temos lá, como já tínhamos, aí Kardec terminando esse parágrafo aí. Então, antes de continuar, vamos ver o que vocês têm a dizer aqui para a gente só ler mais um pouquinho e encerrarmos. Cela Luzes dizendo, o Dini ficou desapontado com o espiritismo. Exatamente, a história é bem interessante, porque ele não conseguia comunicação com a mãe já falecida. E aí é que vem, né, pessoal, aquilo que Chico Xavier dizia, que muita gente não entende. O telefone só toca de lá para cá. O fato de nós evocarmos um espírito, né, não necessariamente faz com que ele possa dar uma comunicação, né? Muita gente não entende isso, assim como não entendia quando iam visitar Chico Xavier. Cobravam a ele, pô, cadê a mensagem do meu filho, da minha mãe, do meu avô? Aí ele falava, minha filha, não está nas minhas mãos. São eles que têm que tocar de lá para cá. Eu não tenho como obrigar o espírito da comunicação, né? Então, as pessoas, a maioria das vezes, não tinham conhecimento, né? Sabe que nem sempre o espírito está em condições ou tem a permissão para se comunicar, né? Quem está aqui conosco também é a Fernanda Linhares, que fala lá de Florianópolis, essa linda cidade. Sheila Siqueira dizendo, e muitos expositores não viram esse documentário que desmascarou Saibaba. E esse vai ser o nosso próximo estudo, tá? Nós vamos voltar com toda a carga acerca disso aí para ver se o pessoal, né, deixa de falar de Saibaba por aí, não é isso? Sheila Siqueira, né, enganou até o Divaldo, né? E o Divaldo disse na entrevista, na entrevista não, disse numa palestra que ele foi super frio na análise, que ele é espírita, ele é racional. Isso, infelizmente, não só com o Divaldo, para a grande maioria de nós, fica só no papo. Porque chega na hora do vamos ver, a gente corre da análise, a gente corre de desconfiar, porque Kardec não desconfiou. Quando falaram de Kardec sobre as mesas girantes, sobre todos aqueles fenômenos, o que Kardec fez? Acreditou na mesma hora para parecer caridoso para os outros? Não, ele na mesma hora colocou em dúvida. Ele desconfiou. Desconfiar é o oposto de confiar. É pôr em dúvida.
E aí, Allan Kardec também foi anticaridoso, antifraterno? Como é que fica isso? Então, a gente percebe que essa postura que foi abraçada por boa parte de nós espíritas não se sustenta nem na própria doutrina e nem no comportamento dos maiores missionários que passaram aqui pela Terra, para os espíritos mais elevados. Então, né, a gente tem que ficar realmente de consciência tranquila. A Estela Luz dizendo o seguinte: Saibaba é igual ao Osho, tinha um relógio com uma pulseira de diamantes. Exatamente. Bem próprio dos gurus indianos, né? Saibaba não era né, nem na sua época, o único guru, né? Havia vários, né? Só que ele ficou mais famoso, né? Aqui no Brasil, a gente ficou sabendo mais dele, mas há vários, né? E o Osho também foi outro, né? Que acabou aí indo para os Estados Unidos e se dando muito mal. Por isso que tem lá os documentários na Netflix. Fernando Linhares, nossa, que tortura ficar ouvindo harpa por toda a eternidade, Senhor do céu. Exatamente. Bem, então vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente encerrar. Kardec dizendo, quando se mostrou em cena a engenhosa aparição dos espectros, não se proclamou que naquilo recebia o espiritismo um golpe mortal? Antes de pronunciar tão positiva sentença, deve-se refletir que as asserções de um escamoteador não são palavras de um evangelho, e certificar se há identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Olha, aquilo que acabamos de dizer. Certificar-se se há identidade real entre imitação e a coisa imitada. E ele está dizendo que as palavras, que as frases, que as propostas de um escamoteador, quer dizer, alguém que quer enganar, não são palavras de um evangélico. A gente não tem que necessariamente acreditar. Olha só o que Kardec acabou de dizer. A gente não tem qualquer obrigação de acreditar nas palavras de um prestidigitador. Né? Ele faz uma comparação. As exceções do escamoteador não são palavras de um evangélico, quer dizer, você não precisa se colocar ali de joelhos acreditando. E tem gente que tem medo de fazer isso, pelo tal do monstro que se criou de que você está sendo anticaridoso, que você está faltando com amor e com a fraternidade. Prossegue Kardec, ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água. Pessoal, algumas vezes eu leio, tá? Obviamente, antes do estudo. O que eu vou, dependendo, né? Obviamente, eu leio. Mas eu juro para vocês que eu não tinha lido isso daqui. Mas nem precisa, né? Porque a gente já sabe qual é o pensamento de Allan Kardec. Vocês já sabem. Mas olha como é que está claro aqui, isso diz até de uma figura de linguagem. Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser um pedra d'água. E o que faz boa parte no movimento espírita? Eles primeiro compram o brilhante, sem ver se é um verdadeiro brilhante. E é por isso que nós estamos vendo lá a comunidade no YouTube e fora dele, do falso médium do Meia, no Rio de Janeiro, ganhando milhares de adeptos todos os dias. Claro que vai ter sempre aquele engraçadinho que vai dizer, ele está com inveja. Eu não tenho inveja, nenhum de nós devamos ter inveja de quem engana os outros. Porque o preço que essas pessoas vão pagar, se elas efetivamente soubessem, se elas realmente acreditassem no espiritismo, como dizem acreditar, elas jamais fariam isso. Estão contraindo débitos pesadíssimos para com a lei de Deus. Então, longe de mim, eu prefiro ter os meus 2.000 aqui, falando a verdade, ou sendo fiel ao espiritismo como ele é codificado, porque aqui nós não inventamos nada, do que ter 132.000 enganando as pessoas. Mesmo porque eu aqui, se eu tivesse 132.000, eu não estaria ganhando nada. Eu desmonetizei o canal.
Por um momento eu monetizei ele, porque me passaram que, como você monetiza, começa a entrar propaganda e o YouTube começa a oferecer mais o teu, né, para as pessoas. Aparece mais, porque afinal de contas eles querem que faturar, né? O YouTube é uma empresa, não é caridade. Mas eu depois falei, não, desmonetizei de volta. Não ia ganhar nada. Eu ganho 1 hora de trabalho, eu ganharia aí no mês de... Não preciso disso. Não tem necessidade nenhuma. Porque tem coisas que o dinheiro não paga. É muito mais preferível você ter paz de espírito, né, do que tá aí depois com problemas de consciência. Poxa, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter... O que certamente vai acontecer, né, com essas pessoas quando elas, né, se defrontarem com suas próprias consciências mais adiante. Porque se não for agora, em algum momento isso vai acontecer, né? Bem, pessoal, então, cumprindo aí com a nossa promessa, vamos dar por encerrado aí esse estudo de hoje, que já nos promete muitas coisas interessantes para a nossa próxima quinta-feira. Nós vamos continuar falando disso, ó. Kardec falando de magia, falando de feitiçaria, de fórmulas e práticas místicas. Então, né, já dei uma olhada ali e vi que o nosso estudo da próxima quinta-feira vai ser bem quente, bem interessante. Então, agradeço aí a presença de vocês, desejo a todos uma boa noite de descanso e até mais ver, né? Até breve, pessoal, em mais um programa, tanto aqui no canal Amigos de Nosso Lar, como também lá no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Até lá!